E nessa manhã nós queremos então acolher Frei Ednilson, ele que é administrador paroquial da paróquia São Pedro e São Paulo aqui em Goiânia. Seja bem-vindo, Frei. Obrigado, Padre Jadeilson. Que coisa boa tê-lo aqui conosco. Frei, bem-vindo. Pode sentar aí. Que bom poder estar aqui hoje e poder falar com o senhor, trazendo um pouco sobre essa reflexão tão importante para nós e para todo mundo que nos acompanha nessa manhã. Frei, a primeira pergunta é: qual a diferença entre estar sozinho e viver uma solidão? Há uma diferença? Tem, com certeza. Porque nós mesmos, nós não precisamos nem ir ao outro para falar dessa experiência. Nós vivemos essa experiência, Uma coisa é estar, outra coisa é permanecer. Então, há momentos em que nós estamos sós, mas há momentos em que podemos permanecer, E aí temos que ver até que ponto isso tem algo de normal, vamos dizer assim, entre aspas, tem algo de equilíbrio, tem um equilíbrio aí nessa relação com a própria solidão, ou se tem algum excesso, algo muito excessivo que está prejudicando a saúde psíquica, inclusive, Então, eu posso estar aqui só, E, de repente, posso mudar, a minha posição. Eu posso deslocar e ir ao encontro dos outros. Isso é estar só, Agora, existe aquela situação em que a pessoa, ela se sente só o tempo inteiro. Não só porque ela tem uma experiência de solitude, que é outra dimensão, que é importante, inclusive, até pela experiência da fé, que é aquela situação de adoecimento, onde a pessoa, ela seja por raiva dos outros, seja por medo, seja por abandono, elas não se misturam aos outros. Ou são elas mesmas que se isolam, ou elas são isoladas, Você dizia no programa já com a irmã um pouco, sobre o idoso. Nós sabemos que tem idosos que são isolados da família, da sociedade. Os motivos muitas vezes estão aí presentes, seja por conta de uma visão de mercado, onde o idoso é tido como inútil, quer dizer, não produz, não faz parte da vida cotidiana dos trabalhadores, não está inserido dentro do campo da sociedade no dia a dia. Então, os asilos surgiram tanto por conta disso, E tantos espaços de confinamento, onde as pessoas são obrigadas, muitas vezes, a viverem isoladas, Isoladas da família, isoladas da convivência com outras pessoas. Então, Frei, como a solidão pode ser transformada em uma oportunidade, num momento de crescimento espiritual? Então, quando nós temos uma relação de total, vamos dizer assim, de uma maior profundidade conosco mesmos, isso a gente chama de experiência da singularidade, quando a gente tem uma autoestima já um tanto trabalhada, que nos permita conviver conosco mesmos, com Deus e com o próximo, isso nos ajuda, isso nos permite crescer, Mesmo na solidão, que eu chamaria de solitude, que é essa capacidade que a gente tem de integrar-se, com o todo da vida, que não nos permite cair nessa sensação permanente de isolamento espiritual, uma espécie de desconexão, Porque a solidão, ela mal canalizada, ela nos desconecta, ela nos desvincula do outro, nos desvincula de Deus, nos desvincula da natureza, nos coloca numa sensação de deserto, Um deserto no sentido de vida infrutífera, De falta de fecundidade. E na espiritualidade, quando você se conecta à experiência de oração, à experiência de conexão com as outras pessoas, significa você, mesmo estando só, você não está desvinculado, Você está conectado.
na vida de Jesus, nós vemos que sempre nos momentos de oração, Jesus se retirava. Né? As Sagradas Escrituras fazem questão de evidenciar isso. Jesus se retirou, Jesus subiu ao monte para rezar. É necessário, na vida espiritual, esse estar só. É a solidão enquanto cultivo de uma profundidade do mistério, onde você entra no mistério e se alimenta desse mistério para que você seja você mesmo, não isolado, mas que você seja você mesmo em Deus. Tanto é que, se você pensar na palavra, no nome Deus, né? Em Deus está o eu. O eu não existe, ele não subsiste sozinho. Ele não tem autossustentação, ele só se sustenta no mistério. E é assim que ele se realiza. E a mesma questão em relação ao próximo. Né? Nós não nos bastamos, nós não somos autossuficientes. E o mundo moderno, ele nos envenenou, de certo modo, com uma concepção extremamente individualista. As pessoas, elas estão um tanto adoecidas porque elas estão cultivando demais os seus próprios interesses em detrimento da vida social. O individualismo. Isso está criando uma espécie de vazio existencial. A solidão, no sentido ruim, é quando você se esvazia de si mesmo, você perde o sentido da própria vida, você perde o sentido de estar com o outro e prefere estar apenas com você e de uma forma muito ruim, porque não produz frutos, né? Não te faz desenvolver espiritualmente, né? Mas te empobrece, né? Te coloca numa dimensão de deserto. Que importante, deserto no sentido negativo. Né? Que importante quando o senhor fala desse trabalhar-se a si mesmo, né? Desse encontro consigo mesmo, no silêncio se encontrar, né? Eu queria perguntar para o senhor quais são os sinais de que a solidão está se tornando prejudicial à nossa saúde mental. Então, pessoas que, igual eu dizia, excedem nesse mundo vazio, né, de busca apenas de si mesmas, elas tendem a cair nessa relação de perda do sentido. E perdendo o sentido, elas entram numa relação que pode gerar uma espécie de depressão. Elas podem se tornar cada vez mais depressivas, viver num estado depressivo, né? Num estado de murmuração constante. Né? Às vezes a gente encontra pessoas que estão assim, né? Vivendo nessa relação de uma espécie de um niilismo, assim, de tudo está ruim, tudo perdeu o gosto, nada presta, né? Inclusive a própria relação com a pessoa mesma fica prejudicada, né? Então isso afasta, o próprio sujeito, ele se afasta dos outros, né? Da convivência, porque ele já não encontra, né, esse gosto na vida. Isso tem a ver com solidão também, né? Com essa solidão onde a pessoa se perde, porque tem a solidão onde eu me encontro, não é? E se formos pensar em termos radicais, existencialmente, essa solidão que nós vivenciamos, que é o estar só, ela pode ser modificada, né? Ela é passível de modificação. Mas aquela solidão que eu me referi à solitude, ela é constitutiva, não tem como você tirar isso, não tem como você tirar essa condição. É da nossa condição humana ser só. Eu não nasci com o outro, eu não morro com o outro, eu não vivo o tempo todo com o outro. E é um sinal de saúde quando você se preserva, quando você se dá o direito de fazer um retiro, né? Cultivar momentos de oração em casa, procurar um ambiente da natureza para poder entrar nesse mistério mais profundo do universo, né? Tudo isso te integra, te faz um ser humano inteiro. Então você não vai precisar fugir de você para poder encontrar-se com coisas, com
com bens materiais, você não precisa acumular bens, você não precisa ser consumista para se sentir mais pleno enquanto pessoa. Você vai estar de bem com você. Veja que o tema da solidão tem um pouco a ver também com a autoestima, né? Uma pessoa que perde a sua autoestima, que ela perde o seu alto valor, ela tende a compensar tudo isso com relacionamentos vazios, buscas transitórias de um prazer extremamente doente, né? Esses excessos, por exemplo, droga, álcool, tudo isso tem a ver com essa perda da autoestima, com essa perda do sentido, com esse vazio. Outro dia, vendo um livro de Thomas Merton, que é um grande, né, da área da espiritualidade, ele dizia, na capa do livro dele está dito assim, o homem não é uma ilha. Porque nossa condição primordial é ser de relação. É ser como o senhor dizia, né, padre? O programa é família de amor, né? A proposta do Divino Pai Eterno, né, de toda a TV, de todo o santuário, é sermos uma família de amor. É nessa família de amor que a gente se constitui, que a gente se torna sujeito, que nós nos tornamos pessoa. Não tem como eu ser pessoa sem um vínculo. Essa perda total de vínculo é sinônimo de loucura. Leva à loucura. Então, e a é gente precisa fazer alguma que coisa. Muitas pessoas dizem assim, eu vivo rodeada de pessoas, mas me sinto só. Isso é um sinal. Isso já é um alerta, né? É a própria dimensão dos vínculos pedindo, clamando para se restaurar esses vínculos, para que a pessoa consiga se personalizar, né? O processo de personalização passa por esse vínculo, né? Que não quer dizer que você tenha que necessariamente estar o tempo todo rodeado de pessoas. Não precisa disso. Aliás, o excesso disso já é sintoma uma fuga, de um transtorno. A pessoa precisa cuidar disso. Já é uma fuga, né? Ela não convive bem com ela está em profundo conflito com o estar só, com a sua solidão, né? Com a sua solidão fundamental. Então ela procura despistar ou fugir dessa condição, que não tem como fugir. Né? Eu comparo isso, Frei, com o silêncio. Sim. Né? O silêncio ele é fundamental na vida do ser humano. E muitas vezes nós fugimos do silêncio porque o silêncio ele nos inquieta, ele nos provoca. E aí a gente precisa estar sempre com barulho, com som ligado, fazendo alguma coisa para não deixar que o silêncio fale conosco. Verdade. Né? Quando o Frei falava, nosso carisma é a adoração ao Santíssimo Sacramento pela recuperação de dependentes químicos. Parece que o senhor leu o meu coração. E assim, todos os dias nós fazemos 1 hora de adoração silenciosa. E para mim isso é saúde mental. Diante de tanto barulho, de tanta correria, eu tenho 1 hora sagrada para ficar em silêncio. Para esse encontro comigo e depois com Deus, né? E uma vez por mês a gente faz 24 horas de silêncio. Que bom, então, que delícia. Eu penso assim, que o Espírito Santo inspirou o nosso fundador para que diante do nosso trabalho nós tivéssemos saúde mental. Eu acredito. Né? E alimentando através desse espiritual mesmo, né, Frei? Então, quando o senhor dizia... eu agradeço a Deus por esse momento que a gente tem todos os dias, todos os meses e todos os anos, nossos retiros espirituais que a gente faz, né? Então, realmente esse silêncio é de suma importância. Tesouro. É um tesouro. Né? Quem encontra esse silêncio que fortifica a nossa vida realmente faz uma experiência profunda de Deus. Os místicos, sim, né? os eremitas, né? Os que moram, cenobitas, que moram em comunidade, mas vivem uma vida de profunda oração. Nós, religiosos, nós padres, de alguma forma nós somos privilegiados. Se nós não buscamos a fonte, não é porque ela não tem, não é porque ela não existe. Aí existe a fonte. E essa fonte é que deve nos abastecer. O silêncio hoje podíamos chamar de remédio. O
silêncio hoje é um remédio, mais do que em outras épocas. Vivemos um mundo inquieto, um mundo de barulho, um mundo de agitação, e esse mundo que nós estamos, que é o mundo moderno, alguns já chamam de pós-moderno, ele tem as suas vantagens e tem as desvantagens. E uma das desvantagens do mundo moderno é esse mundo extremamente barulhento. Então, e aí a internet, ela entra como uma aliada, mas ela, se não for bem utilizada, ela entra como uma grande inimiga, tanto da solidão verdadeira, daquela solidão profunda, quanto desse silêncio fecundo. Porque vai atenuar justamente esse sintoma do estar online ao mesmo tempo não. Uhum. As pessoas dizem, eu tenho 1000 e poucos amigos, seguidores, mas na vida real não tem um amigo. Não tem ninguém no caso. Não tem ninguém. Né? E talvez nem a própria pessoa ela se encontrou, ela está desértica. A experiência existencial é de deserto. Então, assim, pode ser isso que o senhor dizia há pouco, uma grande fuga, não é? Ao invés de se encontrar com essas pessoas, não há encontro, há despersonalização. Eu não posso me comparar a uma xícara, eu não posso me comparar a essa mesa. São coisas que estão interpostas ou justapostas, mas elas não estão em diálogo. A gente pode passar uma vida assim. Sim. Né? Aqui, por exemplo, nós estamos num esforço, né, numa abertura para encontrar o nosso coração um com o outro, não é? Isso só nós, humanos, podemos fazer. Isso é da nossa condição. Se nós não entramos, não mergulhamos nessa profundidade de relacionamento, nós vamos nos despersonalizando. Então, o que alimenta a nossa alma? A oração, o silêncio e o encontro. Quando a gente perde de vista essas 3 dimensões, a gente pode correr o risco de estar fugindo de nós mesmos. E fugindo de nós estamos fugindo do outro. Eu posso praticar o silêncio, mas não buscar o encontro com o outro, o encontro comigo mesmo. O silêncio ele pode ser uma indiferença. Né? Na vida fraterna, a gente também pode ver isso acontecendo nas nossas comunidades. Há um silêncio, e aí você se pergunta, será que esse silêncio é fecundo? É um silêncio onde a gente está com as almas bem encontradas, né? bem juntas no sentido de uma alimentando a outra? Ou é um silêncio da indiferença? Porque hoje é muito comum você estar com o celular na mão, não é? Hoje nós temos um grande aliado celular, né? Resolve tanto problema, refúgio. Nós temos tantas coisas, né, para solucionar através dele, né? E é importante tê-lo, né? Mas ele pode ser uma espécie de escudo, né? Ele pode ser uma espécie de obstáculo para um verdadeiro encontro. Eu vejo isso acontecendo constantemente. A gente está numa sala, todo mundo com o seu celular. Na refeição, em casa, em família. Né? Cada um com o seu celular. E, de repente, o que era para ser um verdadeiro encontro é como essa caneca e essa mesa. Estão apenas justapostos. Apenas um ao lado do outro. E nós não fomos criados por Deus para viver justapostos. A nossa relação é de profundidade. Então, o olhar, né, a palavra, alimenta em família. Os idosos, às vezes, são colocados de lado justamente por conta que eles não utilizam tanto as redes sociais. E aí, muitos da família, não, deixa ele lá, sozinho. Né? E ele fica isolado dentro da própria casa, porque ele não tem o contato com as redes sociais. Muito bem, Frei. 3 palavras que você resumiu a nossa conversa, né? Oração, silêncio e encontro. Para que a gente possa viver a nossa solidão de forma não doentia, não utilizando dela como um refúgio, mas de fato como um elemento fundamental para o nosso encontro com Deus e para a nossa saúde. Imaginar uma pessoa idosa, né? Que já viveu tantas coisas, né? Criou os filhos, né? Às vezes numa situação de viuvez, né? Que já é outra questão que também toca o tema, né? Que é uma experiência de perda.
né? E aí eu fico observando os pais que perdem no decorrer da trajetória da sua missão de pais, eles vão se sentindo como que tivessem perdido os filhos porque eles casam, né? Um dia eles casam e vão saindo de casa e os pais começam a se sentir mais sós. E aí, no caso dela, ela teve uma outra perda, né? Que ela teve a perda do seu marido. Então, ela lidar com isso, a gente chama isso de síndrome do ninho vazio. De repente, estava tudo tão, né, tão gostoso, os filhos juntos, né, o esposo, de repente, uns vão, outros vão, e agora? Como que eu vou lidar com essa solidão? Então, às vezes ela se sente só, mas ela não se entrega no sentido de se fechar. Ela vê a solidão como possibilidade de abertura. E em abrindo-se, ela se encontra, né? Ela se refaz a cada momento. Isso é muito importante. Um idoso precisa disso, né? E às vezes, quando ele não consegue fazer isso, ele precisa de ajuda, né? Às vezes é a ajuda de um diretor espiritual na paróquia onde ele mora. Às vezes ele precisa de uma ajuda profissional, de um psicólogo, para ajudá-lo a se orientar no sentido de o que fazer, né, com essa solidão. Como que eu vou... Porque no fundo, se a gente parar e pensar, nós somos atravessados o tempo todo por essa relação conosco mesmos, né? Por isso que a gente não escolhe estar só. A gente é só. No sentido profundo da nossa existência, nós somos sós. Não escolhemos. E aí, como isso. Dona Joana, é preciso saber viver essa solidão. É preciso saber viver. De forma alegre. É? Irmã Claudete, muito obrigado pela sua presença. A senhora vai continuar aqui conosco para o momento de adoração. Frei, muito obrigado. A gente passaria a manhã inteira conversando aqui. Tem muita gente ligando também querendo, mas o nosso tempo é bem curtinho. Mas quero agradecer pela sua contribuição. Espero tê-lo aqui mais vezes para a gente poder conversar mais. Que bom. Eu que agradeço, Padre Jadeilson, irmã Claudete. É uma alegria poder conviver esse pouco tempo, mas tão gostoso, né? Podermos conversar sobre esses assuntos.